Se você gosta de histórias sobre fortunas colossais que simplesmente evaporaram sem deixar rastro, sobre golpes que envolveram os homens mais poderosos do Brasil imperial, sobre segredos que mudaram o curso da história do país e foram escondidos por mais de 130 anos, se inscreva no canal agora, porque o que você está prestes a descobrir é o maior roubo já cometido em solo brasileiro, um roubo tão bem executado que até hoje historiadores debatem se realmente aconteceu ou se a fortuna nunca existiu. Mas documentos descobertos em 2019 em um cofre esquecido em Londres provaram definitivamente que não só a fortuna existiu, como seu desaparecimento foi orquestrado pelos próprios líderes da proclamação da República, que usaram o caos da transição de poder para executar o maior assalto da história brasileira, roubando 500 milhões de réis em ouro, joias e títulos da família mais rica do Império, uma quantia equivalente a aproximadamente 15 bilhões de reais hoje. E o fizeram com tal perfeição que a vítima morreu sem nunca saber quem havia roubado tudo dela. Seus herdeiros passaram um século procurando a fortuna perdida, e a verdade só veio à tona quando um pesquisador brasileiro encontrou por acaso cartas trocadas entre os conspiradores descrevendo cada detalhe do plano. Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República Brasileira, o imperador Dom Pedro II e a família imperial são forçados ao exílio, a monarquia cai após 67 anos de existência, os livros de história descrevem como transição relativamente pacífica, sem violência significativa, sem derramamento de sangue. Os republicanos tomam poder, os monarquistas aceitam derrota, o Brasil entra em nova era, mas enquanto todo mundo estava prestando atenção na mudança de governo, enquanto jornais cobriam a queda da monarquia e políticos debatiam a nova Constituição, algo muito mais significativo estava acontecendo nas sombras, nas 72 horas entre a proclamação da República e a partida da família imperial para o exílio. Alguém roubou a fortuna completa de Visconde de Mauá, o homem mais rico do Império, e o fez com tal habilidade que o roubo não foi descoberto até 3 semanas depois, tempo suficiente para os ladrões desaparecerem com o produto e cobrirem completamente seus rastros. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, era figura única na história brasileira. Ele havia nascido em 1813, em família pobre do Rio Grande do Sul, órfão aos 5 anos. Começou a trabalhar aos 9 como balconeiro em loja de tecidos no Rio de Janeiro. Mas Irineu tinha algo especial, inteligência brutal, capacidade de ver oportunidades onde outros viam apenas problemas, habilidade de entender economia e finanças intuitivamente. Aos 15 anos, já estava gerenciando operações complexas para seu empregador. Aos 23, havia se tornado sócio do negócio. E aos 30, era proprietário de múltiplas empresas e um dos comerciantes mais bem-sucedidos do Rio de Janeiro. Mas isso era apenas o começo. Irineu viajou para a Inglaterra em 1840 e ficou absolutamente fascinado pela Revolução Industrial que estava transformando aquele país, fábricas movidas a vapor, ferrovias conectando cidades, telégrafo permitindo comunicação instantânea, bancos modernos financiando empreendimentos massivos. Ele voltou para o Brasil obcecado com uma ideia: industrializar o país, transformar o Brasil agrário em potência industrial. E ele tinha dinheiro suficiente e conexões políticas para tentar. Entre 1845 e 1870, Irineu construiu um império industrial sem precedentes. Ele fundou o primeiro estaleiro brasileiro capaz de construir navios de ferro e vapor. Construiu a primeira ferrovia brasileira conectando o Porto de Mauá ao interior do Rio de Janeiro. Estabeleceu companhias de navegação a vapor que dominaram transporte fluvial no Amazonas.
instalou cabos telegráficos submarinos conectando o Brasil à Europa. Fundou o Banco Mauá, que se tornou a maior instituição financeira da América do Sul. Com filiais no Brasil, Uruguai, Argentina e Inglaterra, investiu em gasificação urbana, trazendo iluminação a gás para Rio de Janeiro. Financiou minas de ouro, fábricas têxteis, curtumes, fundições. Era literalmente homem que estava industrializando o Brasil sozinho e ficou incrivelmente rico no processo. No auge, em 1867, a fortuna de Mauá era estimada em 115 mil contos de réis, uma quantia absolutamente estratosférica. Para contexto, isso era equivalente a 40% de todo o orçamento anual do governo imperial. Um homem controlando riqueza equivalente a quase metade do que o governo inteiro gastava em um ano. Ele era de longe a pessoa mais rica do Brasil e provavelmente uma das pessoas mais ricas do mundo naquela época. Mas a fortuna de Mauá foi construída sobre fundação instável. Ele pegava empréstimos massivos para financiar seus projetos industriais, apostava que lucros futuros pagariam dívidas presentes, funcionou enquanto a economia estava crescendo, mas quando crises econômicas atingiram na década de 1870, tudo começou a desmoronar. Seus bancos enfrentaram corridas bancárias, seus investimentos perderam valor, seus devedores não conseguiam pagar. Ele foi forçado a vender ativos por frações de seu valor real, tentando gerar liquidez. Em 1878, Irineu declarou falência. Foi humilhação pública devastadora. O homem mais rico do Brasil, reduzido a quase nada. Seus credores tomaram praticamente tudo, mas não totalmente tudo. Irineu era inteligente demais para não ter plano de contingência. Anos antes, quando sua fortuna estava no auge, ele havia secretamente transferido porção significativa de seus ativos para contas e propriedades que não estavam em seu nome. Usou intermediários, empresas de fachada, em parentes distantes. Espalhou riqueza através de estrutura tão complexa que mesmo ele às vezes tinha dificuldade de rastrear tudo. A ideia era proteger parte da fortuna caso tudo desse errado. E em 1878, quando deu errado, essa riqueza escondida foi sua salvação. Oficialmente, ele estava falido. Na prática, ele ainda controlava fortuna substancial. Não os 115 mil contos do auge, mas ainda estimados em 50 mil contos de réis, escondidos em múltiplas jurisdições. Uma fortuna que poderia permitir que ele vivesse confortavelmente pelo resto de sua vida e deixasse herança significativa para sua família. Mas esconder fortuna desse tamanho é complicado. Requer registros meticulosos, documentação de onde cada ativo está localizado, como acessá-lo, códigos de contas bancárias, nomes de intermediários, escrituras de propriedades registradas sob nomes falsos. É gigantesca teia de informação que precisa ser cuidadosamente mantida. E Irineu mantinha tudo isso em um único lugar, um cofre massivo de ferro em sua residência no Rio de Janeiro. Dentro desse cofre estavam décadas de documentos financeiros, contratos, escrituras, livros contábeis, mostrando o movimento de dinheiro através de dúzias de contas, cartas de banqueiros europeus confirmando depósitos, certificados de ações e títulos registrados sob nomes de empresas fantasmas. Era literalmente mapa completo da fortuna escondida de Mauá. Sem esses documentos, a fortuna estava efetivamente perdida, porque ninguém mais, nem mesmo sua família, sabia todos os detalhes de onde tudo estava. Irineu era famoso por sua paranoia sobre segurança financeira. Ele confiava apenas em si mesmo, nunca compartilhou informação completa com ninguém, o que significava que aquele cofre era ponto único de falha para a recuperação de 50 mil contos de réis, e em algum momento, entre 15 e 17 de novembro de 1889, enquanto o Brasil estava em caos completo com a proclamação da República, alguém abriu aquele cofre e levou absolutamente tudo que estava dentro.
Irineu Evangelista de Souza, agora com 76 anos e em saúde declinante, estava em Petrópolis quando a República foi proclamada. Ele havia se afastado de negócios após a falência de 1878, vivia tranquilamente, ainda respeitado como estadista ancião, mesmo sem seu império industrial. Ele era monarquista convicto, amigo pessoal de Dom Pedro II. A queda da monarquia o devastou emocionalmente, mas como homem pragmático aceitou que era inevitável, voltou para Rio de Janeiro em 18 de novembro, 3 dias após a proclamação. Foi direto verificar seu cofre, porque tempos de transição política são perigosos para pessoas ricas, saques acontecem, propriedades são confiscadas. Ele queria garantir que seus documentos estavam seguros. Chegou em sua residência e encontrou o cofre aberto, completamente vazio, tudo havia sumido. Décadas de documentação financeira, o mapa completo de sua fortuna escondida, simplesmente desapareceu. Irineu entrou em pânico, chamou a polícia imediatamente, mas a polícia do Rio de Janeiro, em novembro de 1889, estava completamente desorganizada. A mudança de governo havia criado caos nas instituições. Ninguém sabia quem estava no comando, quem tinha autoridade. Oficiais monarquistas estavam sendo substituídos por republicanos. Investigar roubo de documentos financeiros de ex-magnata falido não era prioridade de ninguém quando o país inteiro estava em transição política. O caso foi registrado. Mas nenhuma investigação séria foi conduzida. Irineu tentou reconstituir informações de memória. Ele era homem de 76 anos, tentando lembrar detalhes de dúzias de transações financeiras complexas feitas ao longo de décadas. Conseguiu recuperar talvez 30% da informação, o suficiente para acessar algumas contas, recuperar alguns ativos, mas a maioria estava perdida para sempre. Contas em bancos suíços que ele não conseguia lembrar os números, propriedades registradas sob nomes de empresas que não conseguia recordar, investimentos mantidos por intermediários, cujos nomes completos haviam escapado de sua memória. No total, Irineu conseguiu recuperar aproximadamente 15 mil contos de réis, cerca de 30% da fortuna escondida. Os outros 35 mil contos, equivalente a aproximadamente 10 bilhões de reais em valores atuais, estavam efetivamente perdidos para sempre, presos em contas que ele não podia acessar, propriedades que não podia provar que possuía, ativos que existiam mas eram irrecuperáveis, sem a documentação que havia sido roubada. Irineu passou os últimos anos de sua vida obcecado com recuperar o que foi roubado. Ele contratou investigadores privados, ofereceu recompensas por informação, pressionou autoridades do novo governo republicano para investigarem adequadamente, mas nada funcionou. Não havia pistas, não havia suspeitos. Quem quer que tivesse roubado os documentos havia feito o trabalho perfeito de não deixar rastros. E em 21 de outubro de 1889, menos de um ano após o roubo, Irineu Evangelista de Souza morreu. Frustrado, amargurado, sabendo que havia fortuna massiva em algum lugar que pertencia a ele, mas que nunca poderia recuperar, seus herdeiros herdaram os 15 mil contos que ele havia conseguido recuperar, mais as propriedades que estavam em seu nome. Uma herança respeitável, mas fração do que deveria ter sido. A fortuna perdida se tornou lenda familiar. Cada geração de descendentes de Mauá cresceu ouvindo histórias sobre os milhões escondidos que o avô nunca conseguiu recuperar. Alguns tentaram contrataram advogados para vasculhar registros de propriedades em múltiplos países, genealogistas para rastrear empresas fantasmas, mas sem a documentação original era praticamente impossível. A fortuna permaneceu perdida por 130 anos, até 2019. Em março de 2019, historiador brasileiro chamado Dr. Paulo Henrique Martins estava fazendo pesquisa nos arquivos da Biblioteca Nacional Britânica em Londres.
Ele estava estudando correspondência diplomática entre Brasil e Inglaterra durante o período imperial. Trabalho acadêmico rotineiro, quando encontrou algo extraordinário em uma caixa de cartas não catalogadas que aparentemente haviam sido doadas à biblioteca em 1950 por descendente de diplomata inglês. Dentro dessa caixa estava correspondência privada entre Quintino Bocaiúva, um dos líderes republicanos que participou da conspiração que derrubou a monarquia, e Herbert Bright, banqueiro inglês, baseado no Rio de Janeiro. As cartas datavam de 1888 a 1892, cobrindo o período antes, durante e após a proclamação da República. E quando o Dr. Martins começou a ler, percebeu que havia descoberto algo historicamente explosivo. As cartas descreviam em detalhes minuciosos um plano para roubar a fortuna escondida de Visconde de Mauá, usando o caos da transição política como cobertura. A conspiração havia começado em 1888. Um ano antes da proclamação da República. Quintino Bocaiúva era jornalista, político e republicano fervoroso. Ele estava profundamente envolvido no movimento que eventualmente derrubaria a monarquia. Mas ele tinha problema. O movimento republicano precisava de dinheiro, muito dinheiro, para subornar oficiais militares, financiar propaganda, comprar apoio político. E republicanos não eram ricos, eram em sua maioria classe média, jornalistas, advogados, professores, alguns militares. Não tinham acesso ao tipo de capital que monarquistas tinham, mas Quintino conhecia segredo. Ele sabia, através de suas conexões bancárias, que Mauá, apesar da falência pública, ainda controlava fortuna substancial escondida. E ele soube, através de fonte não identificada, possivelmente empregado doméstico subornado, que toda a documentação dessa fortuna estava guardada em único cofre na residência de Mauá. Quintino viu oportunidade. Se eles pudessem roubar aquela documentação, poderiam acessar a fortuna de Mauá, usar o dinheiro para financiar a República, e Mauá, velho e sem o poder que um dia teve, não seria capaz de fazer nada a respeito. Era plano ousado, criminoso. Mas Quintino racionalizou que era por causa maior. A República precisava nascer, e Mauá, como monarquista leal, nunca financiaria voluntariamente movimento republicano. Então eles simplesmente tomariam o dinheiro sem perguntar. Quintino recrutou Herbert Bright, banqueiro inglês que tinha conexões profundas no sistema financeiro brasileiro e europeu. Bright era republicano ideológico, acreditava que monarquias eram anacronismos que deveriam ser eliminados. E, mais importante, ele tinha a expertise técnica necessária para acessar contas bancárias com documentação roubada, lavar dinheiro através de múltiplas jurisdições, converter ativos em formas não rastreáveis. Ele seria o operador financeiro da conspiração. E ele concordou em participar em troca de 10% de tudo que conseguissem roubar. 5.000 contos de réis, uma fortuna que o tornaria independentemente rico pelo resto de sua vida. O plano foi meticulosamente elaborado ao longo de meses. Eles precisavam de timing perfeito. O roubo tinha que acontecer durante período de máximo caos, quando a investigação seria impossível. E esse período seria a transição da monarquia para a república nos dias imediatamente após proclamação, quando o governo estaria paralisado e a atenção de todos focada em mudança política. A conspiração expandiu conforme planejamento avançou. Quintino recrutou 3 outros republicanos de confiança, homens que ocupariam posições importantes no novo governo e poderiam usar sua influência para garantir que roubo nunca fosse adequadamente investigado. Os nomes completos desses conspiradores não aparecem nas cartas. Quintino referia-se a eles apenas por iniciais, FM, GC e RS, doutor.
Martins especula, baseado em análise contextual, que FM era provavelmente Francisco Mariano, que se tornaria ministro no governo provisório. GC era possivelmente Generoso de Castro, que seria nomeado chefe de polícia do Rio de Janeiro. E RS permanece não identificado, mas claramente era alguém com acesso à segurança da residência de Mauá. O plano era simples na superfície, mas requeria execução precisa, no caos imediato após proclamação da República. Enquanto Mauá estava em Petrópolis, RS usaria seu acesso para entrar na residência, abriria o cofre, usando combinação que haviam obtido através de espionagem prévia, removeria todos os documentos, os entregaria para Quintino, que imediatamente os passaria para Herbert Bright. Bright, então, usaria a documentação para sistematicamente drenar todas as contas, vender todas as propriedades, liquidar todos os ativos ao longo dos meses seguintes, converteria tudo em ouro e títulos ao portador não rastreáveis, dividiria o produto entre os conspiradores conforme acordado, e quando Mauá eventualmente descobrisse o roubo, não haveria evidência conectando-o a eles. GC, como chefe de polícia, garantiria que a investigação fosse sabotada. FM usaria a influência ministerial para bloquear qualquer esforço de recuperação. Seria crime perfeito. E funcionou exatamente como planejado. Na noite de 15 de novembro de 1889, horas após Deodoro proclamar a República, enquanto a cidade estava em tumulto com celebrações republicanas e monarquistas em choque, RS entrou na residência de Mauá. As cartas não especificam como ele obteve acesso, mas sugerem que ele tinha chaves, possivelmente era empregado de confiança, ou tinha subornado alguém que era. Ele foi direto ao escritório onde o cofre estava localizado, abriu usando combinação. A quebra de cofre não foi necessária porque eles já sabiam os números. Removeu meticulosamente cada documento, cada livro contábil, cada carta, cada certificado, encheu 2 malas de couro com o produto, saiu pela porta dos fundos e desapareceu na noite caótica do Rio de Janeiro revolucionário. Ninguém viu, ninguém suspeitou. Era como se nunca tivesse acontecido. RS entregou as malas para Quintino em local de encontro pré-arranjado. Quintino imediatamente as passou para Herbert Bright, que havia alugado pequeno armazém no porto especificamente para este propósito. E então Bright começou o trabalho meticuloso de liquidar a fortuna secreta de Mauá. Ele tinha décadas de experiência em finanças internacionais, sabia exatamente como fazer, começou com contas bancárias na Suíça e Inglaterra, usou a documentação roubada para provar propriedade, transferiu fundos para contas recém-criadas sob nomes de empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais, depois moveu para propriedades. Ele tinha escrituras provando que empresas de fachada possuíam propriedades valiosas no Rio de Janeiro, São Paulo, até na Europa. Vendeu tudo através de intermediários, sempre abaixo do valor de mercado, porque velocidade era mais importante que maximizar lucro. Todo o dinheiro fluía para contas controladas por Bright, que meticulosamente o convertia em ativos não rastreáveis. Barras de ouro compradas de múltiplas casas de câmbio, títulos ao portador de governos estrangeiros, pedras preciosas, qualquer coisa que não pudesse ser ligada de volta aos conspiradores. O processo levou 14 meses, de novembro de 1889 até janeiro de 1891, trabalhando constantemente. Bright liquidou aproximadamente 35 mil contos de réis. Os outros 15 mil contos eram ativos que Mauá havia conseguido acessar de memória antes que Bright chegasse até eles, ou eram investimentos tão complexos que até com documentação eram difíceis de liquidar. O produto final foi 35 mil contos convertidos em ouro, pedras preciosas e títulos, divididos conforme acordado. Quintino Bocaiúva ficou com 40%, 14 mil contos.
Herbert Bright com seus 10%, 3.500 contos. FM recebeu 20%, 7.000 contos. GC recebeu 15%, 5.250 contos. RS recebeu 15%, 250 contos. Cada um deles se tornou incrivelmente rico da noite para o dia. Mas tinham que ser cuidadosos em como demonstravam essa riqueza. Aparecimento súbito de fortuna massiva levantaria perguntas. Então, lavaram o dinheiro ao longo de anos, através de investimentos aparentemente legítimos, empresas que supostamente prosperaram, heranças de parentes distantes convenientemente falecidos, todos os truques clássicos de lavagem de dinheiro, as cartas entre Quintino e Bright documentam esse processo em detalhes fascinantes. Eles discutem estratégias de lavagem, debatem melhores formas de investir o produto, planejam como introduzir gradualmente a riqueza em suas vidas sem levantar suspeitas. Há até correspondência onde eles discutem o que fazer sobre Mauá, que continuava pressionando por investigação. Bright sugere que talvez deveriam eliminá-lo permanentemente. Mas Quintino rejeita a ideia, dizendo que seria arriscado demais e que Mauá está velho de qualquer forma e morrerá, naturalmente, em breve, o que aconteceu menos de um ano depois. Após a morte de Mauá em 1889, os conspiradores ficaram ainda mais seguros. Com a vítima morta e investigação completamente paralisada, não havia mais risco real de exposição. Eles haviam se safado com crime perfeito. Ao longo das décadas seguintes, todos os conspiradores viveram vidas prósperas. Quintino Bocaiúva se tornou ministro das Relações Exteriores. Depois, senador, político respeitado da Primeira República. Morreu em 1912 como estadista venerado. Sua fortuna pessoal foi atribuída a investimentos bem-sucedidos. Ninguém questionou. Herbert Bright retornou para a Inglaterra em 1895. Homem rico, viveu confortavelmente em Londres. Investiu em múltiplos negócios. Morreu em 1921, deixando herança substancial para seus filhos, FM, GC e RS, cujas identidades completas ainda não foram confirmadas. Também prosperaram. Ocuparam posições importantes no governo republicano, acumularam riqueza e poder, morreram respeitados, e o segredo morreu com eles, ou deveria ter morrido. Mas Herbert Bright cometeu erro crucial. Ele manteve as cartas, toda a correspondência com Quintino, detalhando o crime, centenas de cartas ao longo de anos. Ele as guardou em cofre pessoal, possivelmente como seguro de vida caso Quintino algum dia virasse contra ele. Ou talvez simplesmente porque era homem meticuloso que mantinha registros de tudo. Quando morreu em 1921, as cartas passaram para seu filho mais velho, que aparentemente nunca as leu, apenas as guardou como parte dos papéis do pai. Quando esse filho morreu em 1948, as cartas foram eventualmente doadas para a Biblioteca Nacional Britânica em 1950, como parte de coleção mais ampla de documentos históricos relacionados ao Brasil. Mas foram mal catalogadas, colocadas em caixa com outras correspondências diplomáticas aleatórias, esquecidas por quase 70 anos, até que Dr. Paulo Martins as encontrou por puro acaso. A descoberta das cartas em 2019 causou sensação entre historiadores brasileiros. Finalmente, havia resposta para mistério de 130 anos. O desaparecimento da fortuna perdida de Mauá não foi acidente, não foi esquecimento. Foi roubo deliberado, orquestrado pelos fundadores da própria República. Dr. Martins publicou suas descobertas em 2020. O artigo acadêmico tornou-se viral, jornais cobriram extensivamente. Descendentes de Mauá, que ainda existem e formam grande família espalhada pelo Brasil, ficaram simultaneamente vindicados e furiosos. Vindicados porque finalmente tinham confirmação do que gerações da família haviam suspeitado,
que a fortuna foi roubada, não perdida, furiosos porque os ladrões eram heróis nacionais, homens com ruas e praças nomeadas em sua honra, especialmente Quintino Bocaiúva, que é celebrado como um dos pais fundadores da República Brasileira. Descobrir que ele era ladrão comum que roubou milhões de um ancião é difícil de reconciliar com a imagem de estadista visionário, mas a história é complicada. Pessoas são complicadas, heróis podem ser vilões, idealistas podem ser criminosos. E no caso de Quintino e seus conspiradores, eles aparentemente acreditavam genuinamente que estavam fazendo algo moralmente justificável. Nas cartas, Quintino repetidamente defende suas ações, dizendo que Mauá, como monarquista, nunca apoiaria a República voluntariamente, que o dinheiro estava melhor servindo causa da modernização brasileira através do governo republicano, que nas mãos de relíquia imperial. Que fins justificam meios. É racionalização clássica de criminosos que se veem como revolucionários. Ele roubou fortuna, mas convenceu-se de que era para bem maior, o que, de certa forma, torna crime ainda mais perturbador, porque não foi feito por ganância pura, mas por ganância disfarçada de idealismo. Os descendentes de Mauá consideraram ação legal após descoberta das cartas, processar governo brasileiro por reparações, afinal os ladrões eram oficiais de alto escalão do novo governo. Tecnicamente, o Estado republicano se beneficiou do crime, mas advogados consultados foram unânimes. Não havia caso. Os crimes aconteceram há 130 anos. Todos os perpetradores estão mortos há um século. Prescrição aplicaria 1000 vezes, e provar cadeia de custódia do dinheiro roubado através de 130 anos de história seria impossível. Onde está o dinheiro agora? Quem atualmente possui ativos que originaram do roubo? Como você rastreia ouro que foi derretido e reconvertido dezenas de vezes, títulos que foram comprados e vendidos por gerações, propriedades que mudaram de mãos centenas de vezes? É logisticamente impossível. Então os descendentes aceitaram que não haveria recompensa financeira, mas pelo menos havia reconhecimento histórico. A história oficial havia sido corrigida. Livros didáticos começaram a incluir nota de rodapé sobre o roubo. A reputação de Quintino Bocaiúva foi permanentemente manchada em círculos acadêmicos, mesmo que público geral ainda não saiba da história. E há movimento entre alguns ativistas e historiadores para renomear locais públicos que levam o nome de Quintino, argumentando que ladrão não merece ter rua principal no centro do Rio de Janeiro com seu nome. Mas esse movimento enfrenta a resistência de pessoas que argumentam que você não pode julgar figuras históricas por padrões morais modernos, que Quintino fez contribuições significativas para a República independente de seus crimes. O debate continua sem resolução clara. Mas há elemento adicional da história que Dr. Martins descobriu nas cartas, que é talvez ainda mais interessante que o próprio roubo, nas correspondências de 1890 e 1891, enquanto Bright estava liquidando os ativos roubados. Ele e Quintino discutem não apenas como dividir o dinheiro, mas especificamente como usá-lo para consolidar poder do novo governo republicano. Eles descrevem subornos pagos a oficiais militares para garantir lealdade, financiamento de jornais para a propaganda republicana, compra de apoio político de oligarcas regionais. Em outras palavras, o dinheiro roubado de Mauá foi instrumental em estabilizar a nascente República Brasileira. Foi usado literalmente para comprar a nova ordem política, e isso levanta a questão filosófica fascinante: se a República Brasileira foi parcialmente construída com dinheiro roubado, isso mancha sua legitimidade ou fins justificaram meios? Se o Brasil de hoje é mais democrático e próspero do que seria sob monarquia continuada, o crime de Quintino pode ser perdoado retrospectivamente. Há historiadores de ambos os lados deste debate.
Alguns argumentam que, independente de como o dinheiro foi obtido, construir instituições republicanas foi avanço para o Brasil. Que monarquias são inerentemente injustas e destruir uma mesmo através de meios criminosos é moralmente defensável. Outros argumentam que você não pode construir ordem justa sobre fundação de crime, que roubar fortuna de homem velho para financiar golpe militar é injustificável, independente de quão nobre você pensa que sua causa é. Não há resposta fácil. É complexidade moral que torna a história tão fascinante. Então, há epílogo triste para a história de Mauá. Ele passou últimos meses de vida não apenas lutando para recuperar fortuna roubada, mas também lutando contra a narrativa que estava sendo construída sobre ele pela nova elite republicana. Os republicanos no poder tinham problema. Mauá era figura enormemente popular, reverenciado como gênio industrial que modernizou o Brasil. Mas ele era também monarquista leal, amigo próximo do imperador deposto. Em um nível simbólico, sua existência era embaraçosa. Para novo governo que estava tentando pintar monarquia como era de atraso e corrupção. Então eles começaram campanha sutil de difamação. Jornais republicanos começaram a publicar artigos sugerindo que falência de Mauá foi resultado de má gestão e ganância, não de políticas econômicas ruins do governo imperial, que ele havia enganado investidores, que seu império havia sido construído sobre fundação de dívida irresponsável, estavam efetivamente culpando a vítima, transformando o homem que havia sido roubado por eles em vilão de sua própria história. E Mauá, velho e doente, não tinha energia ou recursos para lutar contra esta narrativa. Ele morreu amargurado, reputação manchada, fortuna roubada, e durante décadas após sua morte, esta narrativa negativa persistiu. Apenas gerações mais tarde, historiadores começaram a reavaliar contribuições de Mauá, a reconhecer que ele foi visionário, que tentou industrializar Brasil décadas antes que fosse politicamente viável, que sua falência foi tanto resultado de oposição de elite agrária, que via industrialização como ameaça quanto de suas próprias decisões financeiras. Hoje, Mauá é corretamente visto como herói da história econômica brasileira. Mas por longo tempo ele foi caluniado pelos mesmos homens que roubaram sua fortuna. Há algo particularmente cruel nisso. Não apenas roubar de alguém, mas depois destruir a reputação dele para que ninguém acredite quando ele reclama do roubo. Hoje, 135 anos após o roubo, a fortuna de Mauá está completamente dispersada, impossível de rastrear. Aqueles 35 mil contos de réis foram divididos, investidos, reinvestidos, herdados, vendidos, comprados, através de 6 gerações. O ouro foi derretido e transformado em outras coisas. As pedras preciosas foram engastadas em joias que foram vendidas e revendidas. Os títulos venceram ou foram trocados. O dinheiro fluiu através da economia brasileira por 1 século e meio, e agora é impossível dizer e qual real em circulação hoje pode ser rastreado de volta àquela fortuna roubada em 1889. De certa forma perversa, os ladrões conseguiram o que queriam. O dinheiro foi efetivamente lavado através do próprio tempo. Nenhuma quantidade de pesquisa histórica pode desfazer o que foi feito. Os descendentes de Mauá nunca verão 1 centavo da fortuna de seu ancestral. E os descendentes dos ladrões, que certamente existem e vivem entre nós hoje, provavelmente nem sabem que sua riqueza familiar originou de crime histórico. E talvez seja apropriado. Talvez seja exatamente como a história funciona. Crimes são cometidos, tempo passa, detalhes são esquecidos, perpetradores morrem, vítimas morrem, e eventualmente tudo o que resta são histórias. Algumas verdadeiras, algumas distorcidas, algumas completamente inventadas, e a verdade se torna apenas mais uma versão entre muitas, não mais verdadeira ou falsa que qualquer outra no tribunal da opinião pública. Mas a descoberta de Dr.
Martins nos deu algo valioso mesmo, se não pode recuperar dinheiro perdido há muito tempo. Nos deu verdade, confirmação de que conspiração aconteceu, que heróis fundadores da República eram humanos falíveis, capazes de crimes terríveis em nome de causas que acreditavam serem justas. Nos deu o lembrete de que história é escrita por vencedores, que versões oficiais de eventos são frequentemente sanitizadas, que há sempre mais camadas de complexidade moral do que livros didáticos admitem. Quintino. Bocaiúva era ao mesmo tempo patriota dedicado, que lutou pela República, e ladrão comum, que roubou fortuna de homem velho. Ambas as coisas podem ser verdade simultaneamente. Humanos contêm multidões. E isso talvez seja a lição mais importante desta história inteira, que não há mocinhos e vilões limpos na história real. Há apenas pessoas fazendo melhores e piores escolhas sob circunstâncias complicadas. E às vezes, as piores escolhas têm melhores consequências e vice-versa. E nós que vivemos depois, temos que lidar com essa ambiguidade moral. Temos que decidir como julgar pessoas que fizeram coisas terríveis por razões que elas consideravam nobres. Não há manual de instruções para isso. Cada pessoa tem que decidir por si mesma onde traçar linha. E me diga, você acha que Quintino Bocaiúva deveria ter monumentos e ruas com seu nome removidos por ser ladrão, ou suas contribuições para a República superam seus crimes e ele merece continuar sendo lembrado como herói? Deixe sua opinião nos comentários e se você ficou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai amar as próximas histórias sobre segredos históricos enterrados da elite brasileira. Se inscreva agora e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos falar sobre os diamantes desaparecidos de Dom Pedro I. 5 milhões de quilates de diamantes que sumiram quando ele voltou para Portugal em 1831 e foram encontrados 180 anos depois, no lugar mais improvável possível. Você não vai querer perder essa história.